E aí, pessoal? Bom, vamos voltar, né? Tava um pouquinho complicado e eu vou tentar complicar um pouquinho mais, tá? Vamos lá. A gente viu na aula passada a questão de uma variável ser do tipo função. Nós conhecemos também na aula passada a assinatura de uma função, tá? Que é todos os parâmetros que ela recebe e o retorno dela, o tipo de retorno dela. Isso é uma assinatura de uma função. Muito bem, vamos fazer uma coisa mais bacana. Hoje a gente vai ver função de alta ordem e eu vou mostrar também funções lambdas, tá? Vamos entender bacana isso aqui. Bom, para começar, eu vou logo criar uma função, tá? Chamar assim, ó, função fan calcular. Onde a minha ideia aqui, turma, é eu receber dois números e passar também um terceiro argumento que é uma função que faz alguma coisa, tá? Percebam o seguinte, uma função tem essa sintaxe aqui. Calcular, por exemplo, recebe um parâmetro A, um parâmetro B, um parâmetro C, por exemplo, e essa função também tem um retorno, tá? O nome é que eu estou colocando para vocês entenderem. Tem um retorno. Pois bem, vamos lá. Então eu vou receber um parâmetro A, que eu vou chamar de número 1, do tipo inteiro. Eu vou receber um parâmetro 2, vou chamar de número 2 aqui, num 2, do tipo inteiro também. E vou receber um terceiro parâmetro, que eu vou chamar de operação, tá? Operação é o nome que eu estou dando, poderia ser uma string e um número. Porém, eu vou dizer que esse dado, esse argumento de entrada chamado operação, é do tipo função. Ou seja, eu vou ter aqui um modelo, né? Eu vou dizer que vou receber um inteiro, outro inteiro, ou seja, dois inteiros, e esse modelo, né, essa função, ela me retorna também um inteiro. Então percebam que isso aqui é um tipo de função, né, uma variável do tipo função, e para eu chamar essa variável calcular, eu tenho que passar o argumento 1 do tipo inteiro, argumento 2 do tipo inteiro e operação do tipo função com a função nesse formato, contendo essa assinatura, tudo bem? E essa função vai me devolver também um tipo inteiro. Turma, eu posso fazer qualquer tipo, tá? Eu estou apenas dando um exemplo utilizando tipos inteiros. Eu podia dizer, a função me devolve um string. Não está errado, depende muito do que eu quero resolver. Eu estou querendo que ele some dois números e me devolva a soma dos dois números, ou a multiplicação dos dois números, ou a divisão dos dois números, tá? E eu vou tentar fazer isso de forma mais dinâmica. Bom, espero que não tenha ficado dúvida até agora. Função, um nome, igual isso aqui, ó, função e o nome. 3 argumentos, passei aqui os 3 argumentos, 1, 2 e 3. O que mudou aqui foi que esse terceiro argumento meu é um pouco diferente, né? Porque é um tipo função. E o que ele vai fazer dentro dessa função é pegar esse operação, que é do tipo função, expliquei na aula passada, que vai somar ou subtrair ou fazer qualquer coisa com esses argumentos que eu passei anteriormente aqui, ó, número 1 e número 2. Então, só para a gente ler aqui, essa operação que é do tipo função, ele vai pegar dois argumentos, ó, tá aqui os dois argumentos, e vai me devolver o inteiro. Então, tudo que eu mandar fazer aqui, se ele devolver o inteiro, tá valendo, tá? Eu tenho que ter um return aqui para poder me devolver. Turma, só voltando às aulas passadas, se eu não quisesse ter esse retorno na função, eu podia substituir isso aqui por igual e tirar esse return daqui, ó, e deixar só a operação. Apagava essa chave também aqui. Olha como fica bem mais bacana, né? Mais limpo o nosso código. Apesar de ficar só uma linha, aí entra um conselho também, quem está começando com Kotlin vai ter um pouco de dificuldade de ler quando é inline desse jeito, tá? Mas eu vou deixar para forçar um pouquinho a mente de vocês, tá? Tava com o tipo de retorno e as chaves, agora eu tirei o tipo de retorno, né? E coloquei o igual à própria operação, que é esse carinha aqui que vai receber ainda, que é só um modelo. Ele vai receber de fato uma operação. Muito bem. E como é que eu chamo uma função como essa, que tem uma função dentro dela, uma função dentro da outra? Bom, chamar vocês já sabem. É só digitar o nome da função. Só isso. E eu passar os argumentos. Tá, meu primeiro argumento quem é? Percebam que ele mostra aqui em cima, ó. É um inteiro. Então, eu vou passar o número 5 como inteiro.
vírgula. Quem é meu segundo argumento? É outro inteiro, vou passar um 6, por exemplo, vírgula. O terceiro argumento, ele fala que é o tipo função e que eu preciso ter uma função com assinatura inteiro, inteiro, que devolva o inteiro. Por exemplo, eu não tenho aqui, tá? Mas vamos fazer agora uma função rápida aqui, ó, de soma. Já fez milhões de vezes isso daqui, onde a assinatura dela é um A do tipo inteiro, é um B do tipo inteiro e ela me retorna um inteiro. E o corpo da função, o que é que ela vai fazer? Ela vai somar. Então, ela vai me retornar return A mais B. Pronto, minha função está pronta. Percebem que essa função tem a mesma assinatura da minha função da variável aqui, ó, inteiro, inteiro, inteiro. Por isso que eu botei o mesmo tipo para facilitar o entendimento, tá? Muito bem. E como é que eu passo ela aqui dentro? Como terceiro argumento, já pus a vírgula aqui e para chamar uma referência, ó, dois pontos e o nome da função. Feito isso, turma, ele vai chamar calcular, que vai entrar aqui, vai receber todos esses argumentos, inclusive esse argumento completo aqui, a função somar, nessa operação, e vai pegar a operação, que de fato a operação seria a mesma coisa que está somando, né? Porque esse é o comportamento da minha função que eu estou passando, é somar o número 1 e o número 2, o que está entrando como primeiro argumento, ó, e segundo argumento, está aqui, ó, N1, N2, eu passo, e o corpo, a função, né, dessa operação aqui, é a soma, beleza? Se eu rodar essa aplicação, tem que dar pra gente aqui 5 mais 6, 11, né? Ah, eu não mandei imprimir, perdão, eu sempre erro nisso, né? Vamos lá, print, deixa eu botar esse cara aqui então, ó, val resultado igual a isso aqui, a função. E agora print o resultado, beleza? Vamos rodar a aplicação. Ó, apareceu o número 11, tá? Então, isso aqui é uma forma de eu usar funções de alta ordem. A função de alta ordem é aquela função que recebe parâmetros normalmente, como qualquer outra função, porém ela recebe também uma outra função como o próprio parâmetro, como o próprio argumento da função, tá? Então eu consigo passar uma outra função dentro de outra função. Eu consigo chamar uma função, calcular, passando outra função dentro dos argumentos. Ficou tranquilo aqui? A gente na próxima aula vai ainda fazer diferente, a gente vai continuar com esse mesmo assunto aqui. Eu vou dividir em duas aulas porque é um pouco complexo e eu preciso falar um pouco mais ainda sobre essa questão de função de alta ordem, ok? E aí a gente vai falar também em funções lambdas. Vamos misturar aqui, vamos mesclar funções de alta ordem com funções anônimas, funções lambdas. Então não percam a próxima aula, vai estar show, beleza? Abraço e até já já!